E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar de um assunto que todos estão comentando desde ontem. É a declaração absurda do 03, do mais provável herdeiro político do bolsonarismo, o nosso chapeiro favorito, ou não, Eduardo Bolsonaro. Ora, não podemos dizer necessariamente que nós somos surpreendidos pela declaração do deputado federal à entrevistadora Leda Nagli. Nós já falamos sobre esse assunto há bastante tempo, como vocês vão ver. A declaração, vocês já devem saber, foi a seguinte: Eduardo disse que se a esquerda radicalizasse, seria talvez necessário um novo AI-5. Isso é apenas mais uma frase no intuito golpista que vemos dos líderes do bolsonarismo. Esse mesmo papo furado de golpe militar, intervenção, fechamento do Congresso foi reatualizado, tendo em vista as manifestações do Chile e do Equador. Os mais fiéis apoiadores alegam que a declaração foi circunstancial e que ele apenas falou em uma remota hipótese para combater um radicalismo da esquerda. É pura conversa fiada. O histórico de declarações como essa é bem velho. Acesso liberado. Bem-vindo ao ficheiro MBL. 1. Contexto da declaração. Em 2015, no auge das manifestações pelo impeachment, Olavo de Carvalho e muitos outros chamavam por uma intervenção popular, que nenhum grupo Olavete tentou fazer, evidentemente, e reclamavam que era obrigação do exército fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Com qual propósito? O que o exército teria de fazer que as manifestações não fizessem? É claro que já estava ali a raiz da índole golpista dessa militância. Tempos mais tarde, na votação pelo impeachment, Jair Bolsonaro citou o brilhante Ustra como motivo de seu voto, pois era o terror de Dilma Rousseff, ou seja, disse que o motivo para votar contra a presidente era a memória do seu torturador. Desde então, sempre vemos esse tipo de conversa entre bolsonaristas. Apesar de tudo, o presidente concorreu a uma eleição e foi, a contragosto da esquerda e da mídia, eleito democraticamente. Começou o seu governo e logo vozes ligadas à sua militância voltaram a falar em golpe militar. Recentemente, o youtuber Alan dos Santos mencionou o AI-5, dizendo que o povo clamaria por um AI-5 caso o STF votasse a favor da inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, e dizendo que Jair Bolsonaro seria obrigado a fazer a medida passar. Não bastando isso, Olavo de Carvalho criticou Alan dos Santos por citar o AI-5 e logo depois disse que era necessária uma aliança de Bolsonaro com o povo e com o exército. Que aliança que o presidente terá com o exército e com o povo que já não possui na condição de presidente e chefe das Forças Armadas? Obviamente, só pode ser uma aliança contra os demais poderes. YouTubers formadores de opinião ligados ao bolsonarismo têm falado do artigo 142. Não são poucos e podem ser encontrados no YouTube bastando digitar artigo 142 Bolsonaro na busca. Nós fizemos inclusive um ficheiro sobre esse assunto que você pode conferir na playlist aqui dos ficheiros MBL. O que diz esse dispositivo constitucional? É o artigo que menciona a intervenção do exército. As pessoas estão conclamando um artigo que fala do exército porque, como vimos, não existe nada de anormal na ordem social brasileira que exija a intervenção do exército. Existem problemas de corrupção em várias esferas, isso é fato, mas eles eram combatidos através da Lava Jato. E agora não são mais. Por quê? Porque justamente a Lava Jato foi prejudicada pela transferência do COAF, pela intervenção na Polícia Federal e pela nomeação de um rival da operação, a Procuradoria-Geral da República, atos do próprio presidente. Então qual que é a aplicação do exército nesse contexto? Evidentemente só pode ser de interromper o funcionamento da democracia e entronizar Bolsonaro na condição de ditador. Temos que ser bem explícitos quanto a isso e parar de brincadeiras. O diagnóstico é esse e os fatos estão dados. Todos esses assuntos já foram abordados por nós aqui em outros ficheiros, já mostramos essa tendência faz tempo. Reforçando essa visão em um antigo post do Facebook, Olavo fala em uma aliança para esmagar os poderes intermediários. O que é esmagar os poderes intermediários se não dar um golpe neles e tirar os poderes deles? Em resumo, essa é uma conversa velha, repetida e que todas as horas é encoberta por panos quentes muito incoerentes. Agora o presidente, após a polêmica, vem a público dizer para esquecer esse papo de AI-5, que estamos em outra época, que é outra constituição atual. Ao mesmo tempo, a cada novo mês, vem alguém ligado ao bolsonarismo levantar exatamente a mesma conversa. Ou seja, temos aí um jogo de cartas marcadas. Seria melhor para todo mundo se todos falassem as suas intenções abertamente. A esquerda poderia dizer que quer, no fundo, tirar Bolsonaro na marra. A Globo poderia dizer que, no fundo, quer falar mal do presidente a qualquer preço. Bolsonaro e os bolsonaristas poderiam dizer logo que querem mesmo é dar um golpe e governarem sozinhos, pois acham a democracia um grande empecilho e sentem que um golpe resolverá os problemas que possuem na presidência. Todo mundo sendo sincero, tudo ficaria mais claro. Entretanto,
não é o que vemos. 2. A Constituição e o estado de sítio. Dito isso, ocorre que a grande novidade é dizer que o AI-5 é a saída necessária para uma radicalização da esquerda. Isso é falso, evidentemente, é mais uma mentira grotesca que, examinada por 5 minutos, se revela totalmente inconsistente. Aos apologetas do artigo 142 da Constituição, não seria difícil notar que os artigos 136 a 141, imediatamente anteriores e da mesma Constituição, estão previstas as situações de estado de defesa e estado de sítio, respectivamente. O estado de defesa se caracteriza pela suspensão de alguns direitos e garantias decretado pelo presidente e aprovado pelo Congresso, justamente para pacificar algum conflito, situação de anomia social ou enfrentar alguma catástrofe localizada. Portanto, se a esquerda de fato radicalizasse e as forças policiais não dessem conta, nós já temos uma saída constitucional para isso. Mais grave do que ela, existe ainda o estado de sítio, quando há uma profunda quebra institucional e perturbação gravíssima à ordem social. Novamente, já está previsto na Constituição. O estado de sítio é decretado pelo presidente em exercício, ou seja, por Bolsonaro, para ficar bem claro, e ele dura 30 dias. A sua aprovação é congressual, assim como a renovação passa pela autorização do Congresso, e a parecer não vinculante do Conselho de Defesa e do Conselho da República. Temos, portanto, figuras constitucionais para resolver esse tipo de problema. Mas o que o AI-5 sem dúvida alguma não foi, é uma medida para resolver protestos violentos. A natureza do ato institucional é totalmente outra, e veremos agora qual é. 3. O que foi o AI-5? O AI-5 foi uma medida de restrição estrutural de direitos. Vejamos em detalhes o contexto de sua declaração. Como qualquer pessoa que saiba contar nos dedos da mão pode perceber, o AI-5 foi o 5º ato institucional do governo militar. Portanto, as restrições a protestos violentos já estavam anteriormente mais do que previstas por todas as figuras constitucionais já citadas e também pelos atos institucionais anteriores. Então o que foi o AI-5? O que ele restringiu? O historiador Marco Antônio Villa bem explica em sua obra Ditadura à Brasileira. Através do AI-5, o governo militar poderia a. Intervir em qualquer estado da federação. B. Cassar os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. C. Cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. D. Suspender habeas corpus de cidadãos brasileiros. E. Censurar meios de comunicação. F. Ordenar prisões como a prisão célebre de Sobral Pinto, cuja história tragicômica o professor Villa conta no livro. Essa é uma lista não exaustiva de poderes facultados através do AI-5. Como se pode notar, o objetivo do ato institucional é a implantação de uma ditadura, e não a pacificação de conflitos locais oriundos de manifestações violentas. Não que a esquerda não possa fazê-las, ela pode. E o Guilherme Boulos, o conhecedor invasor de tetos alheios, veio com suas habituais bravatas incitar a militância a fazer uma manifestação inspirada no Chile. O que se nota, entretanto, é que o AI-5 não é uma medida de pacificação social a ser desferida contra manifestações violentas e disruptivas. Ela é uma medida de consolidação ditatorial. Então, quando Eduardo menciona o AI-5 e Alan dos Santos antes dele, é esse tipo de processo que eles fazem referência. 4. Conclusão. A índole golpista do bolsonarismo é clara, óbvia e não deve ser negada com meias palavras. Nós já estamos fartos de conversa fiada. E está na hora das pessoas, todas as pessoas, começarem a falar as coisas com clareza e dizerem exatamente o que querem, tanto na esquerda quanto na direita. E se não querem falar com clareza, convém repetir ao Eduardo a frase famosa do rei da Espanha a Chaves. Por que não te calhas? Pois é, como já diz o ditado, Eduardo Bolsonaro calado é um grande chapeiro de hambúrguer. Volte a fritar sua carne, viajar para a Austrália e veja se consegue começar a liderar de verdade a ala bolsonarista do PSL, pois a situação do seu partido não está nada boa. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos ficar de novo sempre atentos e até o próximo vídeo. Deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Um abraço.